Olá, tudo bem? Aqui o professor Maurício Pocopetz, mais uma vez aqui. Então, estamos iniciando este tema que trata da estrutura conceitual básica, né? O que nós chamamos de CPC 0. Ele é um CPC que dá toda a estrutura conceitual, que é a base para que a partir desse CPC sejam criados os outros CPCs. Aqui a gente tem os conceitos principais vamos falar assim, das normas brasileiras de contabilidade, inclusive do IFRS, tá? Então isso é muito importante, esses conceitos são muito importantes para que a gente possa entender lá para frente, quando a gente for ver outras normas, quando você vai estudar outras normas, enfim. Nesse momento, você vai entender o porquê que é necessário e é importante ter aí, digamos assim, o conhecimento desses conceitos que são tratados aqui, porque eles são a base, tá? Então, nós vamos inicialmente falar aqui desse tema aqui, que é importante, que é, na verdade, deixa eu mudar aqui para vocês, a estrutura conceitual básica, mas nós vamos falar aqui da situação e finalidade da estrutura conceitual básica. Então, nós vamos começar falando disso. Então, essa é a parte introdutória. Lembrando que aqui nós temos várias aulas. Esse tema ele é bastante extenso, porque essa norma é muito extensa. Tá? Então a gente tem muito conceito, aqui é uma questão bastante conceitual, nem sempre de aplicação tão prática assim como muitas vezes a gente espera ou gostaria que fosse, tá? Mas assim a gente, de qualquer forma, a gente vai entender como, digamos, olhar para as outras normas a partir dos conceitos que a gente tem. E algumas coisas que a gente faz na contabilidade, que eu acho particularmente o mais importante, que muitas vezes a gente faz, mas a gente não entende o porquê está fazendo aquilo. A gente faz, mas sem saber necessariamente por que eu estou fazendo isso, por que a contabilidade faz isso. Às vezes as pessoas perguntam, mas o empresário pergunta, por que você tem que fazer a contabilidade desse jeito? Tal? E às vezes a gente não consegue responder, e isso vem, digamos assim, essa não resposta, ou essa falta de resposta vem justamente aqui por falta muitas vezes do conhecimento básico, da estrutura conceitual básica, dos conceitos que aqui são apresentados, que é o que nós veremos, ok? Muito bem. Então, pensando aqui na estrutura conceitual básica, a gente costuma chamar, pessoal, essa norma aqui de CPC 0, tá? Então, a gente chama aí de CPC 0, embora não seja necessariamente o CPC 0, mas a gente costuma chamar. Então, quando falar CPC 0, você já sabe que nós estamos falando da estrutura conceitual básica, tá? Muito bem. Então, olha só. Então, situação e finalidade da estrutura conceitual. Ou seja, então, a estrutura conceitual para o relatório financeiro, então, a chamada estrutura conceitual, descreve o objetivo, tá? Ó, o objetivo e os conceitos para o relatório financeiro. Então, por exemplo, qual que é o objetivo do relatório financeiro? Quais são os conceitos para que a gente possa elaborar um relatório financeiro para fins gerais? Então, nós vamos entender o que é um relatório financeiro para fins gerais, qual que é a diferença desse relatório, porque existem relatórios específicos e essa norma trata desses relatórios, não trata? Enfim, vamos entender esses processos todos. Ó, a finalidade dessa estrutura conceitual, então, primeiro, auxiliar o desenvolvimento, tá? Ó, auxiliar o desenvolvimento das normas internacionais de contabilidade para que tenham base em conceito consistentes. Não adianta nada você ter uma norma e os conceitos não serem aí, digamos, consistentes, né? Não serem conceitos que vão realmente agregar alguma coisa, vamos falar assim, não só para a ciência contábil, mas para a forma de elaboração, de contabilização, de registro e a geração de informação mais confiável, ok? Seguindo, ó, o item B, auxiliar os responsáveis pela elaboração das demonstrações, tá? Então aqui, ó, auxiliar os responsáveis pela elaboração, aqui os preparadores, tá, pessoal? Então nós estamos falando do contador, do assistente, até do auditor, ó, dos relatórios financeiros a desenvolver políticas contábeis consistentes quando nenhum procedimento se aplica a determinada transação ou outro evento, ou quando o pronunciamento permite uma escolha de política contábil. Então aqui ele está dizendo o seguinte, para quem está preparando as demonstrações, o que acontece? Às vezes a gente se depara com algumas transações, né, algumas operações
econômicas que a empresa faz, que a gente não tem ali muita clareza de como lançar. E às vezes não tem nem procedimento já específico. Isso aconteceu durante bastante tempo aí com os bitcoins, com crédito carbono, entre outras operações. Tá? Então, esse tipo de operação, por exemplo, como é que eu sei como eu vou fazer? Então, a ideia aqui da norma é justamente, né, ó, auxiliar o item B aqui, ó, pensando aqui no item B, tá? Pensando aqui no item B, a gente tem aqui, ó, então, auxiliar os responsáveis pela elaboração, que são os preparadores, dos relatórios financeiros a desenvolver políticas contábeis consistentes. Então, esse é um fator importante, tá? E por último, nós temos aqui, ó, auxiliar todas as partes a entender e interpretar os pronunciamentos, tá? Então, essa questão da interpretação, essa questão de como a gente lê as demonstrações, de como a gente elabora, de como a gente enxerga cada lançamento contábil, vários desses procedimentos, eles vêm justamente a partir do que nós temos aqui nessa norma. É uma questão conceitual, tá, pessoal? É muito importante entender que isso que nós vamos ver aqui neste CPC é uma questão conceitual, tá? Então, assim, a gente entende o conceito e aí a gente passa a perceber como esse conceito se aplica juntamente ou a partir, ou em conjunto, vamos falar assim, com outras normas, ok? Bom, seguindo, ó. Então ele diz aqui, ó, a situação e finalidade da estrutura, né? Então ele fala assim, ó, essa estrutura não é um pronunciamento propriamente dito. Isso aqui é uma coisa importante, porque ele diz aqui, ó, que não é um pronunciamento propriamente dito, tá? Então por isso que quando a gente fala, nós estamos falando do CPC 0, não é... A gente fala isso vamos falar assim, porque é uma questão do dia a dia, mas tecnicamente não é exatamente correto nós falar o CPC 0, porque aqui não é um CPC. Né? Pensando bem, e se você vai olhar lá no site do próprio Comitê de Pronunciamento Contábil, quando você baixa a norma, lá não está escrito CPC 0, está escrito Estrutura Conceitual Básica, tá? Muito bem. Ó, nada contido nessa estrutura se sobrepõe a qualquer pronunciamento ou requisito em pronunciamento. Então, o que nós vamos ver aqui, o que está escrito aqui, o que se fala aqui, ele não tem nada a ver, ele não é, digamos, algo que vai se sobrepor, que vai ser diferenciado, que vai ser mais do que o que nós teríamos ou que nós temos em qualquer outra norma, ok? Muito bem. Seguindo aqui, então, nós temos o seguinte. Ó, essa estrutura conceitual ela pode ser revisada de tempos em tempos. Então veja que ela fala aqui, ela usa a expressão... Opa, mudou ali, desculpa. Ela usa a expressão aqui, ó, pode ser revisada de tempos em tempos. Essa norma aqui que nós estamos estudando, ela já tem uma revisão, ela já foi revisada, então já é uma revisão. E ela pode ser revisada de tempos em tempos, isso vai acontecendo porque vão surgindo aí conceitos, vão surgindo novas tendências, vamos falar assim, e aplicações a gente vai percebendo pelo estudo de forma geral, pelas teses, dissertações de mestrado, doutorado aí que vão surgindo. Esses estudos, essas pesquisas vão mostrando que muitas vezes aquele conceito que a gente está acostumado, ele já não se aplica mais ou ele não está 100% aplicável, então isso vai evoluindo. Isso faz parte da própria evolução da ciência contábil, ok? Bom, as revisões dessa estrutura conceitual não levarão automaticamente a mudança nos pronunciamentos. Isso é muito importante, porque o fato de mudar a estrutura conceitual não quer dizer que mude os pronunciamentos. Isso não é automático. Tá? Então, na revisão dos pronunciamentos, aí incorpora-se as mudanças que são feitas a partir desta norma aqui, ok? Bom, qualquer decisão em alterar um pronunciamento exige que seja conduzido o devido processo para acrescentar um projeto à sua agenda e desenvolver alteração a esse pronunciamento. Então, quando você pensa em mudar um pronunciamento, pode ver que ele fala aqui que exige um devido processo. Então, é necessário que se entenda por que vamos falar assim, por que se quer mudar, por que tem que mudar, por que isso é importante, por que né, vai levar lá para o próprio conselho, né, o CPC, vai colocar em audiência pública, qual a necessidade disso? Então, tem um processo todo para isso.
que a gente já viu que é o seguinte: você pega essa norma ela é traduzida, vem para o Brasil, enfim, e aí não só a tradução, mas a adaptação por conta de lei, esse tipo de coisa, mas também tem a necessidade. Será que determinado pronunciamento se aplica ao nosso dia a dia? Será que determinado pronunciamento é necessário para a gente aqui no Brasil? Nós estamos falando de uma norma internacional, pode ser que lá fora seja totalmente viável, mas não aqui no Brasil, ok? Bom, seguindo. Então, ó, essa estrutura conceitual estabelece a base para pronunciamentos que, então, primeiro, contribuem para a transparência ao melhorar a comparabilidade internacional. Olha, isso aqui é muito importante. A comparabilidade internacional e a qualidade de informações financeiras. Tá, pessoal? Então, comparabilidade é muito importante. A gente vai ver mais para frente, né? Ainda neste tema mesmo, falando aqui do CPC 0, ele vai falar que isso é um aspecto qualitativo, então é muito importante essa questão da comparabilidade, e daí essa questão conceitual tem que ser muito próxima de um padrão. A gente não pode falar 100% padronizada, mas muito próxima de um padrão. Depois, permitindo que os investidores e outros participantes do mercado tomem decisões econômicas fundamentadas. Então, quando a gente fala aqui de você ter aí uma demonstração contábil, vamos falar assim, de qualidade, isso passa por você ter uma estrutura conceitual, para você ter uma base conceitual muito bem preparada, muito bem feita, tá? Porque ela é a base para os outros procedimentos contábeis, para os outros pronunciamentos. E aí, se você tem um pronunciamento que diz que o conceito de determinado processo, procedimento, bem ou direito é X e outro diz que é Y, e aí, como é que faz? A gente vai ter aí conflito e você não vai conseguir aplicar, né, vamos falar assim, a norma na sua íntegra. Então é muito importante esse procedimento todo aqui que a gente tem em termos de, digamos assim, questões conceituais, tá? Bom, porque sem digamos, essa melhoria nessa qualidade, nessa comparabilidade, esses participantes do mercado... Gente, participantes do mercado são aquelas pessoas que estão olhando as demonstrações. E aí você tem auditor, você tem investidor, você tem as próprias entidades governamentais, tipo CVM, né? Tô chamando aqui de governamental assim, mas aquelas fiscalizadoras CVM, as agências, bancos, enfim, são os participantes do mercado, consultores, auditores, então, pessoas que estão olhando essas demonstrações, fazendo análises e tomando decisões, ou seja, gerando informações para que se tome decisão, ok? Bom, então aqui nós temos, ó, item A, estrutura estabelece base para pronunciamentos que contribuem para a transparência. B, reforçam a prestação de contas, reduzindo a lacuna de informações entre os provedores de capital e as pessoas que confiaram o seu dinheiro. Ou seja, a ideia é que aquilo que um investidor esteja pensando é a mesma coisa que a empresa está pensando em termos de demonstração, em termos de geração de informação para o processo de tomar decisão. Tá? Tem que ser a mesma coisa, porque senão um fala A, outro fala B, e aí às vezes você tem um balanço que tá, vamos falar assim, que mostra uma situação patrimonial muito adequada, mas o investidor pode achar que não, tá? Justamente porque a gente pode ter essas diferenças de entendimento, diferenças de linguagem, e a norma vem justamente para tentar eliminar essas diferenças, ok? Ó. Então, os pronunciamentos baseados nessa estrutura conceitual fornecem informações necessárias, tá, para responsabilizar a administração. Olha que interessante aqui, né? Ó, para responsabilizar a administração. E por que ele fala em responsabilizar a administração? Porque a administração é responsável pela gestão da empresa. E aqui, se a empresa vai à falência, claro que nem sempre depende especificamente da gestão, tá? Mas pelo menos você consegue saber até que grau ou não a gestão, né, os gestores, os administradores da empresa têm ali algum tipo de responsabilidade. Aqui eu não estou falando necessariamente de responsabilidade criminal ou coisa do tipo, mas também a gente pode até pensar dessa maneira, tá? Será que uma empresa que cometeu uma fraude, será que cometeu uma fraude por desconhecimento? Será que cometeu uma fraude por intenção, para desviar verba, para desviar recurso? Então esse é a ideia de você poder responsabilizar essas pessoas, tá? Ó, como fonte de informação ou informações mundialmente comparáveis, esses pronunciamentos também são de vital importância para os reguladores em todo o mundo, tá? Então pode ver que isso aqui não está atrelado
única e exclusivamente ao Brasil. Então nós estamos falando de reguladores no mundo todo. Ó, e C, contribuem para a eficiência econômica, ajudando os investidores a identificar as oportunidades e riscos em todo o mundo, melhorando assim a alocação de capital. Então, evidentemente, se você tem informações contábeis melhores, você tem informações contábeis mais bem preparadas, que realmente mostram o patrimônio, consequentemente você tem decisões melhores pelos investidores, decisões mais firmes, seguras, e aí você tem uma série de benefícios, que é redução de custo de capital, facilidade em obtenção de capital, né? A própria gestão fica um pouco mais fácil, porque você consegue entender bem os números, como é que está caminhando aí o seu patrimônio, todos esses fatores, tá? Ó, então, para os negócios, continuando bem no meio né? Continuando a partir daqui, ó. Então, ó, para os negócios, o uso de uma linguagem de contabilidade única e confiável, derivada de pronunciamentos com base nessa estrutura conceitual, diminui o custo capital e reduz o custo de relatórios internacionais. Entenderam, pessoal? Então, é o que eu disse a vocês. Quando a gente tem uma estrutura conceitual que nos fornece uma base, que nos fornece ali, como eu diria, uma sustentação, né, um embasamento, um arcabouço teórico para que a gente possa aplicar em todas as empresas, consequentemente a sua demonstração contábil vai ser uma demonstração melhor. A sua demonstração contábil ela vai ser mais confiável, tá? E consequentemente você tem benefícios com relação a isso. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa parte introdutória. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, que Deus abençoe. Até mais!